Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Esse deck eu comprei numa promoção da Amazon e eu acredito que eles ainda estão em promoção. Eu comprei alguns decks que estavam muito baratos e eles vêm da Amazon dos Estados Unidos. São vendidos pela Amazon dos Estados Unidos. Vejam que a embalagem é diferente. Eu tô tampando aqui porque aqui tá meu endereço, né? E aqui tem algo para puxar, não é tão fácil assim, né? Foi. Vou tirar aqui. Esse deck, gente, ele é muito interessante, é muito diferente. Tarot for the Great Outdoors. Então, é um tarô para atividades ao ar livre. Ele veio aqui com um lacrezinho meio frouxo. E ele é muito interessante. É de uma editora que eu não conheço, Skipstone. Eu acho que é isso. Uma caixinha super dura. O deck tá solto aqui, olha. É um deck de Kay Gordon, não sei se é assim que pronuncia. Ilustrações de Charisse Steber. Enfim, ele é muito interessante. Ele vai mostrar nos arcanos maiores os parques nacionais dos Estados Unidos. Eu acho que todos estão situados lá. E vai trazer em cada arcano a imagem de alguma atividade fora de casa, né? Num jardim, num mar, num lago, num rio, nas montanhas. Então, eu achei muito interessante pela proposta de acrescentar, né, significados, camadas de interpretação para aquilo que a gente já conhece do tarô. Para ambos que experienciam os leitores de cartas, experientes leitores de cartas e aqueles que estão começando nessa arte, esse deck inclui todos os arcanos maiores e menores com cartas os menores também, eu achei que fosse só os maiores. De parques nacionais e atividades ao ar livre, do camping até mountain biking. É um livro de 60 páginas, traz detalhes que auxiliam, né, como ler, e cada carta com o que cada carta pode significar. Enquanto acho que são 3 cartas extras, 3 cartas de orientação, oferecem um rápido lembrete com palavras-chave, bem como jogar a cruz celta. Então, olha aqui, a caixinha, ela é muito linda. Eu achei as ilustrações muito lindas. Abre com muita facilidade. Livrinho preto e branco. O livrinho, gente, foi uma decepção, né? Porque hoje em dia a gente está acostumado, várias editoras, elas trazem aqueles livrinhos, pelo menos com a capa coloridinha, né? E mais caprichadinho. E parece que tá cheio de poeira, sujeira, eu não sei o que é que ele tá aqui. Mas, enfim, é um deck de 2023, impresso em 2024. Vamos ver lá o livrinho. Aqui dando as boas-vindas, né? Aos que amam atividades ao ar livre. Por que esse tarô, né? Então, que alguns vão para relaxar, para ter aventura, algumas pessoas vão em busca das duas coisas, e que, frequentemente, quando estamos na natureza, né, em lugares fora de casa, nós ganhamos muito com esse tempo na natureza, gasto na natureza. Então, esse deck vai mostrar as pessoas fazendo atividades que você já conhecer e amar. E algumas novas coisas que você pode querer tentar. Mas lembre-se que aproveitar as grandes, né, atividades ao ar livre
Você não tem que ser um atleta ou gastar muito dinheiro. Na verdade, a única coisa que você precisa fazer é sair da porta da frente, né? Então, ela vai falando que porque os arcanos maiores lidam com mudanças, eventos de mudanças de vida, né? E personalidades arquetípicas poderosas, essas cartas são representadas pelos grandes tesouros do campo, né? Do nosso país, né? Dos Estados Unidos, aqui no caso. Ou parques nacionais e monumentos. Cada carta traz uma cena icônica do parque. Mesmo que você não tenha visitado esses lugares, você tem certeza, eu tenho certeza que você vai reconhecer muitos deles. Este deck pode motivar, né, você para adicioná-los na sua lista de, sei lá, de futuras viagens. Os arcanos menores mostram cenas por todo o país de atividades ao ar livre, que podem acontecer em florestas, né, bosques que você vive ou que talvez você venha conhecer, mais ou menos isso, gente. Eu espero que essas cartas inspirem novas formas de experienciar o mundo natural. Então, a ideia do tarô é exatamente essa, né? Fazer um link com a sabedoria do tarô e os momentos em que estamos desfrutando da natureza. Ela vai falar aqui do que se deve fazer, não deixe rastro. É uma prática muito interessante, uma frase de impacto para as pessoas que vão visitar qualquer lugar na natureza. De não deixar, ela fala aqui, de se planejar antes e se preparar, de não deixar lixo, não desperdiçar os recursos da natureza, deixar o que você encontrou no lugar, minimizar os efeitos da sua presença naquele lugar, respeitar a vida selvagem, né? E ser gentil, educado com os outros visitantes. Então, é toda uma abordagem mais civilizada, pacífica do ser humano em relação à natureza e respeitosa, principalmente, né? Aqui vai falar da história do tarô, como o tarô é organizado, os arcanos maiores, os arcanos menores. Ela coloca aqui os arcanos menores, os naipes, ela muda de nome. Então, copas, vessels, que eu acho que é taças, alguma coisa assim. Paus sticks, acho que é tipo um galinho. Ouros stones, que são pedras. E espadas são blades, que eu não sei direito o significado, mas algum objeto cortante aí. Não sei. Para as cartas da corte, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Arcanos menores, os naipes. Como usar as cartas, perguntas comuns, né? Eu devo ter alguma questão específica em mente. Importa, né, jogar com cartas invertidas, porque essa leitura não faz senso nenhum, né? Não tem nenhum sentido. Como eu escolho as cartas? E o que eu faço se eu escolho uma carta ruim, né? Aqui, leituras. Leitura de uma carta, de 3 cartas, antes, durante e depois da leitura, da situação que você quer ler, né? É um tipo de leitura. Uma leitura do aqui e do agora. Olha que interessante. Os arcanos maiores são uma visão geral do momento. Copas representa a situação emocional. Ah, não, eu achei que tivesse mais alguma coisa que a gente não saiba, não. Todo mundo já sabe o que tá aqui. Cruz celta, a conclusão. E aqui, os arcanos, né? Tem uma foto em preto e branco, a explicação da carta, palavras-chave e um conselho, né?
ver os arcanos menores. Aqui as explicações são bem mais reduzidas, olha. O Ás, 2 de copas, as explicações bem pequenininhas, não traz nenhuma palavra-chave, é só realmente uma interpretação dos autores. E aí, vamos lá para o final. Opa! E é isso, termina assim. Vamos lá para as cartas, que é o que interessa. A caixinha, ó, ela tá toda manchadinha assim. Não é aquela qualidade super, mas é interessante. As cartas, gente, são leves, é engraçado. Eu tenho um deck assim, qual é? Acho que é o Good Karma Tarot, que a carta é leve. E essas cartas são assim, elas não são muito pesadonas, não. Mas elas escorregam bem. O verso é lindo, lindo, lindo. E aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, é possível de jogar carta invertida. E aí você vai falar, Fernanda, mas ela fala lá em carta invertida, lá na leitura. Eu já comprei decks que falam de cartas invertidas no livro, porém, o verso mostra claramente a posição da carta. Então, nem sempre tem essa coerência toda, né? Mas muito lindo, né? Achei lindo, lindo esse verso. Ah, aqui são as cartinhas, ó. As 3 cartas que foram citadas lá no livrinho. Então, aqui falando dos naipes, né? Copas, paus, ouros e espadas. E aqui ela vai dar a equivalência, olha, que pode, em alguns decks, são chamados de corações, copas, cálices, goblets, não sei a tradução dessa palavra. Então, ela dá aqui as equivalências, o elemento de cada naipe e algumas palavras-chave. Aqui, os arcanos menores, as cartas numeradas, o significado. Os arcanos menores, as cartas da corte, palavras-chave. E aqui, um guia rápido para a cruz celta. E aqui as cartas, vamos lá. Nossa, ele vai ficar lindo, né? Esse aqui dá para pintar a borda, porque ele é colorido atrás e na frente. Aí não aparece muito, né? Qualquer vazamento de tinta não aparece. A qualidade, gente, eu vou pegar nessas aqui, porque aí fica fácil da gente ilustrar. É isso. Ela enverga, é tipo um papelão, não é tão ruim. A qualidade não é péssima, mas também não é excelente. É papelão, né? Quase totalmente fosco. Mas é isso, é ter cuidado na hora do embaralhamento, né? Então, vamos lá. O louco, a gente vê aqui uma menina, né? Aventureira, na beira de um precipício, né? Ela tá escalando uma montanha. Eu achei interessante, olha, eu não conheço os parques nacionais, exceto alguns, né? Assim, dos Estados Unidos. Mas, esse aqui, por exemplo, é o Parque Nacional das grandes montanhas enfumaçadas, tipo isso. Eu achei muito interessante essa proposta, porque traz aquela pureza, aquela inocência, aquele impulso, né, do vir a ser, do louco, porém traz a ideia aqui de uma visão que ainda pode ser imatura, pode estar nublada, de uma proposta que não está totalmente embasada na realidade, né? Pode ser um salto no escuro que vai ser muito positivo ou pode ser um grande desastre, né? Então, aqui essa fumaça, né, dessas montanhas aí, essa neblina que deve cobrir essas montanhas, acrescenta um significado bastante interessante, né, para o louco, que é uma visão turva, uma visão que não chega a ser como da lua, porque sim, a lua é a pura ilusão, né, mas é também uma visão distorcida da realidade, que faz com que a pessoa se jogue sem pensar muito,
né? Talvez se ela estivesse bem consciente, madura, ela não fizesse aquilo. O mago, olha como são diferentes, né, essas cartas. Aqui, o Waimea Canyon State Park, não conheço. E aqui é uma moça. Lembrando que a polaridade no tarô é fundamental para uma boa interpretação. Então, já digo de cara, não é um deck para quem está iniciando os estudos, porque a polaridade importa, sim, é fundamental. O mago é a energia Yang, criativa, ação, e a sacerdotisa é a energia Yin, feminina, para dentro, reflexiva. A união dessas duas polaridades gera vida, que se manifesta na Imperatriz. Então, é fundamental essa polaridade. É claro que não é por causa disso que a gente não vai gostar e comprar um deck que tenha a visão do artista, mas é fundamental a gente saber esse conceito, né? Então, aqui, o mago vem representado por uma moça, com um gesto que se assemelha a Wait, né? Não dá para ver direito, mas ela tá com a mão aberta, as mãos abertas, ela não segura aquela coisa, ela tá meio que tentando se equilibrar aqui nessa pedra, né? Então, não traz especificamente a ideia de criação que o mago tem. A alta sacerdotisa, ela tá olha que lindo, um parque todo, né, num glaciar, sei lá, deve ser lá pro Alasca, provavelmente, né? Não sei dizer. Mas ela tá envolta por silêncio. A imagem que, né, essa carta transmite desse parque, eu acho que talvez, né, eles tenham tido essa intenção de mostrar um lugar isolado, um lugar silencioso, um lugar de profunda meditação, de profunda introspecção, que representa a sacerdotisa, a guardiã do templo. Aqui as colunas, elas vêm disfarçadas em pedras, né? Uma mais clara e uma mais escura. A lua, que é a regente do arcano, tá aqui. Então, vai trazendo assim, talvez aqui o vermelho remetendo a Romã. Não é um deck explícito em termos de simbologia, talvez eu acho que não tenha nem essa intenção. A Imperatriz, aqui na mochilinha tem um bottom aí com o escudo, né, e o símbolo de Vênus. As 12 estrelas, aqui tem 12? Não, gente, não tem. Essas 12 estrelas na cabeça da Imperatriz significam os 12 signos, as 12 estações que o ser humano passa, né, digamos assim, as influências que o ser humano sofre, porque todos nós, em nosso mapa astral, temos os 12 signos. Então, a Imperatriz representa a mãe de todos, representa aquela que abarca toda a criação. Então, ela tem, a gente vê lá em Wait, aquela tiara dela com as 12 estrelas, representando os 12 signos, representando todas as pessoas, né? Todas as pessoas que nascem sob essa influência astral. Aqui tem as estrelinhas, mas não tem as 12. O imperador é o Parque Yosemite. Então, a estabilidade, a firmeza, a durabilidade, né, das ações do imperador. O hierofante, ai que lindo, gente. E aqui é muito interessante, porque a gente vê esse canal, né, se abrindo, como se fosse realmente a ponte entre céu e terra de uma forma estruturada, formal. Os enamorados, o Niagara Falls, as cataratas, né? E é engraçado aqui, sinceramente, se vocês tiverem alguma ideia, porque, gente, a carta dos enamorados não fala de amor, né? Não. Fala de união de opostos, fala de conciliação, de união do yin e do yang.
da polaridade masculina com a polaridade feminina. Aliás, é um tema que percorre todo o tarô, né? E aqui, eu não consigo entender. Deixa eu ver o que ela fala. Vamos ver. Ela não, ele, eu acho que é um autor, Joe J.K. Gordon. Não sei, parece ser um homem. Vamos ver. As cataratas do Niágara, né, são uma das mais famosas, que fica entre os Estados Unidos e Canadá. É um destino turístico famoso para os amantes e enamorados. Será que é por isso só? Então ela fala que ele, sei lá, o autor fala que representa o casamento entre uma diversão doméstica e uma força selvagem. Interessante, interessante. Qualquer relacionamento romântico ou outro qualquer requer trabalho e compromisso. Idealmente, vocês complementam um ao outro, yin e yang, o empurrar e o puxar. Então, essa carta, quando ela é retirada numa tiragem, quando o amor está em mente, discordo, mas enfim, também, né? Já se tem essa egrégora, mas não só o amor, né? A gente tira questões de saúde, hormonais, sempre sai muito a carta dos enamorados, enfim. Pode ser um lembrete para considerar a natureza paradoxal dos relacionamentos. Entendi, interessante. O carro, então a gente tem aqui os lobos, né? A importância do movimento na direção da vitória, da união e do trabalho conjunto. Aqui, os opostos se unem. Aqui, eles trabalham juntos numa direção. A força. Olha, veja que sempre traz aqui o nome dos parques, né? Então, a defesa, né? Dos próprios filhotes. E aí, eu vou te dizer, não é nem a força sutil, é a força bruta mesmo. Olha que carta linda, gente. O eremita, que é a aurora boreal, né? Linda. E a pessoa tá lá solitária. A luz já desenvolvida, adquirida por todas as experiências vividas, digamos assim, traz vida, mesmo na solidão, né? Mesmo nesse caminhar solitário. Que coisa linda. A roda da fortuna, o parque de Yellowstone. Então, aqui alguns animais de poder, né? A roda aqui representada por uma bússola. A justiça, olha isso, gente. O equilíbrio perfeito de forças, né? Ai, eu achei linda. Essas cartas eu achei tão lindas, assim, tão prazerosas de você olhar. O pendurado. O rapaz aqui, eu acho interessante no sentido de que ele está, né? Não está com os pés no chão, ele está amparado, né? Em algumas tradições, e ele está aprendendo com essa situação. Ele está ali com o livro, ele está aprendendo. Mas ele não tem aquela situação específica do pendurado de olhar, de trazer para a vida material um olhar mais refinado, mais sutil, né? Que é também um dos significados da carta do pendurado. A morte é o Vale da Morte, né? Parque Vale da Morte. É um deserto. E mesmo assim está todo florido, né? Então, uma vida se vai e outras florescem. Então, é o fim e o reinício. A temperança. Eu penso que talvez aqui seja a questão do equilíbrio mesmo, de você usar suas forças com bastante
consciência, porque olha só que perigo subir isso aqui. Essas pedras podem ser escorregadias, né? Então, de repente, aqui necessita dessa atenção, né? Onde você coloca o pé, onde você coloca mais força, onde você coloca menos força. Então, você ter esse manejo muito consciente das suas próprias forças. Talvez, né? É interessante, vai ser interessante ler esse livrinho para entender o que o autor quis dizer. O diabo é uma caverna, olha. As profundezas, as nossas próprias profundezas, né? A torre, Castleton Tower, parece um totem, né? Que ao mesmo tempo também se assemelha a um castelo. E é interessante, né? Até pesquisar mesmo na internet esses lugares. Que lindo! A estrela. A lua. Traz aqui um escorpião. É interessante, né? A gente lembrar, é isso, um deck diferentão como esse, ele traz propostas novas. E traz também a ideia, que é fundamental, do que a gente já sabe do tarô. Então, por que o lagostim existe na representação de Waite, né? Porque há uma ilusão, uma forma distorcida de ver a coisa, né? A lua, na verdade, a carta que representa a lua mesmo é a sacerdotisa. A lua aqui representa uma distorção da realidade, uma distorção daquilo que a gente vê, enxerga. A lua não tem luz própria, ela reflete, então é um reflexo distorcido. E aí aqui, né, tanto um lado, né, geralmente é um cachorro e um lobo, aqui parece uma raposa e um lobo, trazendo essa dicotomia de um lado que é mais, digamos assim, equilibrado, fiel, né, à realidade, e outro que distorce tudo, que é selvagem. Então, essa combinação de forças aí precisa achar uma rota comum para sair lá no sol, digamos assim, né? E o lagostim, ele anda para trás, então são as águas profundas das nossas memórias, dos nossos traumas, daquilo que ficou no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então é um caminho que precisa ser trabalhado novamente nas polaridades para se chegar à clareza, à consciência de quem somos lá no sol, né? Aqui tem esse escorpião, mas é perigoso, né? Como as profundezas, talvez, às vezes nós achamos que as nossas profundezas são perigosas, mas não anda para trás, né? Como o lagostim. Então, é isso, é preciso ter esse balanço, né? Eu acho, pelo menos para mim, funciona mais ou menos assim. O sol, olha que coisa linda, que carta linda, olha só. E a impressão que dá é que são aquarelas, né? Agora que eu vi que, acho que não fala aqui sobre os autores. Fala. O Julie D.K. Não, é ela, é uma moça. Ela desenvolveu um tarô, um método de leitura de tarô em 2017 e que isso transformou a habilidade dela de ler cartas. Ela vive em Seattle com o seu marido, 2 crianças e um cachorro. E a artista é premiada, é uma ilustradora premiada, autora de um guia de aventuras ao ar livre e vive em Nashville. É isso. Então, são 2 moças. Julgamento. Olha que interessante. Será que o julgamento aqui
é a orientação importante, porque é um esporte bastante perigoso e ele vai guiando, se eu não me engano, tem isso, gente. Ele vai dizendo para as pessoas irem se jogando para cá ou para lá, para que o barquinho aí, aquela boia, né, não vire. Então, de repente, será que é essa orientação superior que precisa ser ouvida a fim de preservar, né, a nossa vida barra consciência? Será? O mundo, aqui, engraçado, né? Essa calmaria é a plena realização? Talvez. E aí a gente vai pro naipe de copas. Olha que coisa linda. Aqui aquela garrafinha, né, que leva para camping, e hoje em dia se leva para todo lugar. Tem a pombinha aqui, tem alguns simbolismos aí. Explore, saia, né? O 2 de copas, então o remar junto aqui que é necessário para ir para algum lugar, bem bacana. O 3 de copas. Olha, e se vocês perceberem aqui não tem o nome dos parques, né? O 4 de copas. Eu não vou falar de todas, né? Senão fica chato. O 5 de copas, essa eu vou falar, gente. Olha que interessante o 5 de copas. O 5 representa a crise. Representa a experiência que vai ajudar aquele naipe a dar um pulo para o seu crescimento, a sua evolução. Então, o 5 sempre representa o negativo, ou aquela crise, ou aquela experiência difícil, o desafio do naipe. O 5 de copas é o desafio emocional. E, em geral, a gente viu aquela pessoa lá, né, como o Eite e Pamela descreveram, o 5 de copas, aquela pessoa soturna, com aquela roupa obscura, né, envolta nas próprias dores, sem perceber o meio à sua volta, enfim, mergulhada na dor. Aqui, a gente vê outra coisa, a dor representando pela ameaça aos seus filhotes, ao seu ninho, aos seus ovinhos aqui. Então, aqui é uma dor de desespero, de pavor, de medo dessa ameaça. Olha que interessante, gente. Muito adorei. O 6 de copas. Essa carta eu vi alguém falando em alguma resenha que eu vi, que é o seguinte, porque eu não entendi. E aí a pessoa falava o seguinte, que num determinado parque tem muitos desses peixes bois e que eles são muito sensíveis e que as pessoas passavam nos barquinhos e batiam neles e assim, quase que estava extinguindo já porque machucava os bichinhos. E aqui você vê que o bote é transparente, eu não sei se passaram a usar esse bote, mas é esse cuidado com a dor do outro, com a emoção, né? Com a linhagem, digamos, desses bichinhos. Então, talvez seja esse refazimento do emocional, das nossas emoções, nossa e dos outros, o cuidado com as emoções, né? Que foram tão abaladas aqui no 5. O 7 de copas. 8. Algumas têm sentido mais fácil da gente captar no primeiro olhar e outras não, né? Mas é um deck muito interessante para estudo, também para se utilizar nas leituras com os clientes. Já pensou um cliente que diz que vai viajar e você tira aqui, né, com essas cartas? É muito legal. O Pajem de Copas. Aqui, olha, a mensagem, né, ensinando o que não fazer com esse ambiente marinho, com as tartaruguinhas. Cavaleiro de Copas. Ah, lá na Bahia, como é que é o nome? Ai, esqueci, gente. Que tem a praia lá com as tartaruguinhas. Que delícia que é aquele lugar. Aliás, a Bahia é uma delícia, né? Cavaleiro de Copas. A Rainha. Olha que interessante.
surfando nas emoções. Muito bem, well done. O Rei de Copas. Domínio ainda maior. Capaz até de se arriscar nas emoções, porque ele tem total controle sobre elas. Pajem de paus. Ás de paus. Aqui esse bastãozinho. O 2. E aqui a ambiência a gente já vê que é bem mais ensolarada, né? As decisões a serem tomadas, que caminhos seguir, que vontade dar atenção. O 3, e aqui já é possível vislumbrar a distância. O 4. Olha que interessante, num plano mais próximo, a gente tem 4 árvores aqui. E tem também, muito legal, gente, paus é o naipe do fogo, e fogo não tem controle. 4 é estrutura, é organização. O que é um fogo estruturado, organizado? Uma fogueira. Legal, gente, legal. 5. Aqui não tem aquela disputa, mas tem uma disputa interna, uma resiliência, uma força de vontade, mesmo diante do desafio. O 6. É um deck desafiador, mas é um deck lindo, que delícia, ele tem uma energia deliciosa. O 7, ele tá tampando aqui, ó, as provisões, alguma coisa assim, ele tá fazendo aqui uma caverninha, né, para esconder. O 8, um castorzinho aqui construindo a sua barragem. O 9 de paus. O 10. O 10 de paus. O que vocês interpretam desse 10 de paus? Para mim, vem o seguinte, paus sendo fogo, sendo energia, isso é uma coisa até pessoal. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito introspectiva, então eu tenho dificuldade de lidar com ambientes muito barulhentos, com muitas pessoas. Eu tenho tendência a ter poucos e bons amigos, poucas e boas pessoas ao meu lado. Eu não sou muito da galera, da multidão. Então, o 10 de paus, pensando em termos energéticos, né, da energia que as pessoas trocam entre si, eu vejo assim, aqui a capacidade de lidar com muitas energias diferentes. Eu nunca tinha pensado, por isso que é legal um deck que foge da caixinha. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. O 10 de paus sendo a capacidade de conviver, de trocar energia com muitas pessoas, com muitas energias diferentes, e ser capaz de lidar com isso numa boa, carregando aquele monte de vara lá, com facilidade, né, no positivo. Então, aqui, olha, o congraçamento, a troca com pessoas talvez muito diferentes, aquelas pessoas que se encontram ali num camping, e cada uma com uma origem, cada uma com uma ideia de vida, uma proposta, um pensamento, e a capacidade de lidar com isso. Achei interessante. Vocês interpretam de outra forma? O pajem, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. O pajem de paus. Não sei. Eu vejo mais a arte ligada a copas. O cavaleiro de paus. Ele tá escalando aqui uma árvore. Arvorismo que chama, eu acho. Rainha de paus. O lado yang da rainha de paus, né? Ela cortando toda a lenha. Fortuna. E o rei de paus. Não
sei se eu gostei desse rei de paus, não. Não sei, eu preciso... Ele tá aqui num alagado, né? Com as duas varetas ali, não sei como é que chama. Não sei. As de stones, ou de pedras, ou de ouros. Ai, que carta linda! Parece uma ágata, né? Um ônix. 2 de ouros. 2 de ouros. Não sei. 3 de ouros. Aqui alguns cristais, olha, elas estão cavucando aí em busca de cristais. O 4. Aparentemente estão tirando a foto desse passarinho. Aqui parece Central Park, né, em Nova York, um parque gigantesco no meio da cidade. Então, talvez a preservação mesmo daquilo que é natureza, né? Ainda que em meio à selva lá de pedra. O 5 de ouros. O naipe de ouros, ele é bem desafiante, né? O 6. Sete de ouros. Bem interessante esse aqui. O 8. Muito lindo. A força do tempo, do trabalho, do cultivo, né? Aqui, talvez 3 gerações, né? O pai, a filha e a neta. O 9. Nossa, que carta linda, gente. Que carta linda. Ai, não sei. Esse deck, pra mim, assim, ele traz muito essa energia, sabe? Um desejo, uma vontade de estar mais na natureza. O 10 de ouros. Legal. Pajem. Cavaleiro. A rainha. E o rei. Muito lindo. E aí, vamos para o naipe de espadas, que aqui é blades. Será que blades é canivete? Lâminas? Acho que é algo desse tipo. Então, aqui essa mãozinha, né, da vida, dessa energia, traz uma ferramenta muito útil, né? Que está associada aí não só ao corte, à luta, à violência também, mas também ao pensamento, à comunicação. O 2, aqui são as lâminas dos patins de gelo, né? Quem já andou nisso já sabe o quanto que é desafiador se equilibrar. Muito interessante isso aqui, muito interessante. Nossa, muito interessante. O equilíbrio necessário, né? O próprio pensamento, o refinar das opiniões. O 3 de espadas. Felizmente saiu, né, daquele coraçãozinho com 3 faquinhas, 3 espadas enfiadas. Então, aqui traz a união, o congraçamento. 3 é o resultado de 1 mais 2, né? Da força Yang com a força Yin, que gera todas as outras coisas. Então, aqui, de uma forma maravilhosa, traz 3 pessoas diferentes, 3 opiniões, 3 mundos diferentes, gerando, digamos assim, uma oportunidade única de diversão, por exemplo, né?
um congraçamento de ideias que geram novas ideias. O 4 de espadas, aquele momento de quietude, né, lá na montanha lá de esqui. O 5 de espadas, é um dia da limpeza, né, tá falando aqui. O 6. São muitos detalhezinhos, né, gente? 7. Olha os Caprica tudo aqui. Subir na montanha. O 8 de espadas. O 9. Será que essas pessoas estavam perdidas, né? E escutaram ali o chamado, enfim, né? De uma situação planejada, talvez, né? Diante de uma situação difícil, tem um planejamento que te leva à solução, né? O 10 de espadas, o pajem, cavaleiro, a rainha e o rei. Gente, é muito lindo. Vamos ver como que ele embaralha. Super bem, super bem. Vamos ver se ele espalha bem. Super bem também. Então, é isso, gente. Eu nem vou tirar uma cartinha aqui do dia. Vamos ficar aqui com esse 10 de copas, que já tá aqui, né? O prazer de desfrutar as boas relações, né? Porque eu vi, meu Deus, eu tô falando demais. Eu tenho que diminuir a falação. Já são 46 minutos de vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.